Bom dia a todos, graça e paz. Deus abençoe a todos que estão online aí, que vão entrar conosco nesta live. Deus abençoe seu dia. Estou aqui direto da minha casa para trazer esta reflexão, a mensagem profética da salvação, plano de salvação. Isso é muito importante para as pessoas que ainda não entregaram a sua vida para Jesus. Eu estava pensando esses dias aí, em vez de ficar pregando para cristão, para teólogos, né, que eu gosto de sempre colocar aí assuntos polêmicos, assuntos teológicos, vamos pregar a palavra de Deus, vamos ganhar almas. Está aí o veículo, a ferramenta, a internet, né, o Facebook, está aí um grande veículo para a propagação da palavra, para pregar a palavra. Então vamos ganhar almas, vamos pregar o evangelho, vamos evangelizar, vamos usar as nossas redes sociais para que o povo venha a ser alcançado, para que o Senhor venha a salvar através desses veículos de comunicação, usando as nossas vidas. Então vamos pregar o evangelho, em vez de ficar muitas vezes horas e horas debatendo assuntos teológicos que muitas vezes não chega num denominador comum. Vamos pregar o evangelho de Jesus. Estou com a minha Bíblia aberta. E eu quero desde já, agradecer aí você que está chegando aí conosco agora. Está aí na descrição da live o plano de salvação. Vou estar falando sobre a salvação que está em Jesus Cristo. Deixa eu ver se é meu amigo. Deus abençoe você que está aí conosco. Deus abençoe. Dê um joinha, coloca aí da cidade que você é, tá? Deus abençoe a todos que estão chegando aí conosco. A minha Bíblia está aberta no Evangelho de João, no capítulo 3, uma passagem muito conhecida, mas eu quero ler para vocês, a todos que estão aí online, que vão chegar. Compartilhe esta live para que outras pessoas também possam ser aí alcançadas por esta pregação. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 16, diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse ao mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então veja aqui que João escreve que existe duas opções para todos os seres humanos na terra: a salvação em Jesus Cristo e a condenação, a rejeição de Jesus Cristo. Então nós vemos aqui dois caminhos: vida eterna, condenação eterna. Tudo isso, este plano de salvação, deu-se ao início, lá no Jardim do Éden, no Gênesis, quando Deus fez o homem, a sua imagem, a sua semelhança, e colocou o homem ali no Jardim do Éden, e ali Eva comeu do fruto, a serpente engana Eva para ela comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ela pega do fruto, prova e dá para o seu marido Adão. Naquele exato momento, o pecado entrou no mundo, na humanidade. Porque até então, quando Deus fez Adão lá no Jardim do Éden, Gênesis capítulo 2, e quando Deus fez a Eva, eles eram perfeitos, eles não tinham pecados, eles eram a imagem e a semelhança de Deus. Deus falava com eles toda a virada da tarde. Deus falava com eles. Então o problema começou quando eles comeram do fruto do conhecimento. Quando eles foram induzidos pela serpente, a serpente sendo usada por Satanás.
Então ali que está o problema de toda a humanidade. Porque quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, o que é que acontece? O pecado entrou no planeta Terra. Até então não existia pecado, mas através da desobediência de Adão, de Eva, o pecado entrou no mundo. O que é que aconteceu agora? Aconteceu que todas as pessoas, os bebês que iam nascendo, já nasciam com a semente do pecado. Porque o pecado entrou no primeiro casal. A Bíblia fala de dois Adão. Primeiro Adão, através do primeiro Adão, entrou o pecado no mundo. Através do segundo Adão, Jesus Cristo é o segundo Adão, entrou a salvação e a vida eterna. Então, senhoras e senhores, a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra e assoprou o espírito de vida. O homem tornou-se alma vivente. Então o homem foi feito com 3 composições. Primeiro, corpo, carne, alma, intelecto, espírito, vida. Então o homem é formado de corpo, alma e espírito. Quando a pessoa morre, morre o corpo. Mas o espírito e a alma, ela é imortal. Então o que é que acontece? O espírito e a alma vai prestar contas diante de Deus, de tudo aquilo que ela praticou aqui em vida. Então, por isso que quando Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, entrou a morte espiritual e ela passou para toda a humanidade. Então a morte espiritual passou. O que é morte espiritual? É a separação de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, Deus fez veste para eles se vestirem, porque até então eles não tinham pensamentos impuros, mas quando o pecado entrou no mundo, eles começaram os pensamentos, o pecado entrou ali, na mente deles. Então o pecado se espalhou sobre toda a terra. O nosso Deus, que é o Senhor, Criador de todas as coisas, Ele agora preparou um plano de salvação. Primeiro, o homem pecou no Jardim do Éden. E agora, no plano divino, Deus agora enviou o seu Filho Jesus Cristo, nascido de mulher. Jesus então veio a esta terra e olha o que João escreve aqui em João, capítulo 1 e o versículo de número 14. Olha o que João escreve aqui. E o verbo se fez carne, João capítulo 1, verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então agora, Deus enviou Jesus. Pelo Espírito de Deus, Jesus foi gerado no ventre de Maria, pois Jesus é Deus, o Filho de Deus, mas ele é Deus porque ele possui todos os atributos divinos, onisciência, onipotência, onipresença, ele é Deus. Então o que é que aconteceu agora? Jesus veio para salvar o homem. Então nós acabamos de ler aqui, no Evangelho de João capítulo 3, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Aí olha o que João escreve, para que todos aqueles que nele crê, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então a salvação não está em placa de igreja. A salvação não está em uma religião, pois Jesus não veio pregar religião, não. Jesus veio pregar o evangelho da salvação. O reino de Deus está entre vós. O reino de Deus é chegado a vós. O que é o reino de Deus?
é o poder de Deus manifestando entre os homens. Salvação, libertação, cura divina, restauração, poder, sinais e maravilha. O poder de Deus é chegado a vós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. O que significa isso? Jesus manifestando a glória com poder, sinais miraculosos. Então veja, senhoras e senhores, que agora Deus deixou o livre-arbítrio para o homem fazer a sua decisão. A condenação, ela é eterna. Quando a pessoa morre neste mundo, parte para o mundo espiritual, sem ter entregue a sua vida para Jesus. Olha o que acontece aqui, e nós acabamos de ler. Versículo 18, João 3,18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê, olha só, quem não crê, é a Bíblia que está falando. Quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Então a pessoa que é condenada, ela teve a oportunidade de fazer a sua escolha quando ela estava viva aqui na terra. Então a pessoa, se ela morre sem Cristo, não entregou a sua vida para Cristo, ela já está condenada, não vai ter mais uma outra oportunidade, porque a salvação é enquanto a pessoa está viva aqui. Então a pessoa tem que entregar a sua vida para Jesus aqui, não importa se você matou, roubou, se prostituiu, fez coisas erradas. A Bíblia diz que Deus não leva em o tempo da ignorância, quando você não conhecia a palavra de Deus. O que vai valer é quando você conhece a palavra de Deus. Então o que é que acontece aqui? A pessoa que morre sem Jesus, eu falei que o espírito e a alma é imortal. Esse espírito e essa alma vai prestar contas diante de Deus. Então a pessoa que nega ao Senhor, a pessoa que rejeita a salvação, ela é condenada sem ter uma segunda oportunidade. Por quê? Porque muitas vezes alguém falou de Jesus para ela. Muitas vezes ela ouviu a palavra de Deus pela internet, ou alguém pregou, ou ela foi para a igreja uma vez, ou ela ouviu alguém pregar que a salvação está em Jesus. A pessoa, quando ela ouve que Jesus Cristo é o Salvador, já não é mais inocente, porque ela sabe, opa, Jesus é o Salvador. Por que ele é o Salvador? Quem que morreu na cruz? Qual é a prova que eu tenho que Jesus é o Salvador? Quem morreu na cruz? Jesus. Mas que prova você tem que Jesus é o Salvador? Ele ressuscitou ao terceiro dia. Se você for lá em Jerusalém, está escrito, lá onde colocaram o corpo de Jesus, está escrito, ele não está mais aqui, porque já ressuscitou. Agora, pense comigo, qual homem na face da terra morreu e tornou a reviver? Ninguém. Mas Jesus Cristo, por isso nós pregamos o Evangelho de Jesus, porque Jesus não está morto, ele está vivo. Eu estava vendo esses dias aí, um monte de ateu no YouTube, pregando contra a existência de Deus, pregando contra o Evangelho, pregando que Jesus não existiu, era um mito, isso aí foi ilusão. Como tem ateus, diante de todas as evidências, provas científicas, provas geográficas de que Jesus veio aqui a este mundo há mais de 2000 anos atrás, e mesmo assim tem muitos que não creem. Mas a Bíblia diz assim, bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creram. Então vamos lá, a condenação, o que é condenação? A pessoa, quando ela é condenada, ela vai ser lançada no inferno. O inferno, Jesus disse que lá o bicho nunca morre. Lá é sofrimento eterno. Jesus fala no Evangelho de Lucas, se não me falha a memória, capítulo 19, fala do rico e de Lázaro, o mendigo, que comia a porta do rico. E aconteceu que os dois morreram, e o rico foi levado para lugar de tormento, e Lázaro foi levado para o seio de Abraão, para o paraíso. E lá no inferno, o rico queria um alívio para a sua alma.
O que mais vai doer na pessoa que for para o inferno é que ela vai pensar: eu tive a oportunidade de não parar neste lugar, mas eu parei porque eu rejeitei a salvação. O que mais vai doer na pessoa que for para o inferno é que ela vai pensar: eu poderia estar no céu, eu poderia ser salvo, mas eu fiz a minha escolha e a minha escolha me trouxe consequências eternas. Por isso que nós pregamos o Evangelho, por isso que nós temos que anunciar o Evangelho, por isso que nós temos que pregar em tempos e fora de tempo. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando e Jesus disse: e eis que o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as vossas obras. Então, senhoras e senhores, condenação é condenação eterna. Salvação é o oposto, é alegria eterna. Olha o que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, verso 1. Vou abrir aqui para vocês acompanhar comigo a leitura. Romanos, capítulo 8, verso 1. Olha aqui. Paulo escreve, hein? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então aqui está falando, Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, não existe condenação quando eu entrego a minha vida para Cristo. Como que eu faço para entregar a minha vida para Cristo? Vamos ler aqui na Bíblia? Romanos capítulo 10, verso 9. Olha que Paulo escreve aqui, ó. Romanos capítulo 10, versículo 9. A saber, com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca faz confissão para a salvação. Então, eu confesso com a minha boca. O que é confessar com a sua boca? É você falar: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. É você falar com a sua boca: Senhor, eu entrego a minha vida para o Senhor. Eu sei que o Senhor morreu naquela cruz, e eu sei que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia naquela cruz. Senhor, eu creio que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através de Ti. Eu creio, Senhor, que o Senhor, é o meu Salvador. Quando você faz isso, você crê, a boca confessa e o coração crê. Aí o seu nome é inserido, escrito no livro da vida. Naquele grande dia que todos hão de comparecer diante de Deus, os livros serão abertos. E o livro da vida é onde consta o nome de todos aqueles que foram salvos, que entregaram a sua vida para Jesus. Naquele grande dia, o livro vai ser aberto. Se o teu nome estiver lá, você vai ser salvo. Para o nome estar lá, é só falar: Senhor, eu entrego a minha vida para Ti. Eu reconheço, Senhor, eu quero hoje entregar a minha vida para o Senhor. Não importa o que você fez, não importa o que você está passando, a maior oportunidade que você tem é agora. O tempo oportuno é hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. A salvação é enquanto você está vivo. Olha só. Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Salvador. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, houve um impacto no mundo invisível, no mundo espiritual. Quando Jesus Cristo ressuscitou, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou do alto a baixo. No lugar santo dos santos havia um véu que separava onde ficava a arca do Senhor. Quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, aquele véu rasgou-se do alto a baixo. Significa que agora a presença de Deus não está mais ali só, no lugar santo dos santos. Mas a presença de Deus está em qualquer lugar, aonde invocar o seu nome. Jesus disse: onde estiver 2, 3 reunidos no meu nome, ali estarei presente. Então veja, senhoras e senhores, que agora Jesus mudou a história do planeta. Jesus trouxe a salvação para o homem que estava perdido. Jesus trouxe a esperança agora.
É só eu me apossar, é só eu crer, é só entregar a minha vida. E se você que está aí vendo esta live quer hoje entregar a sua vida para Cristo, aonde você estiver, na sua casa, no trabalho, qualquer lugar, é só falar: Senhor, eu creio, Senhor, eu entrego a minha vida para Ti, eu ouvi a Tua palavra, eu reconheço que o Senhor Jesus é o meu Salvador. Não é imagem de escultura, não é papa, não é religião, não é pastor, não é denominação, é Jesus. É Ele que é o Verbo vivo. É Ele que veio para desfazer as obras de Satanás. É Ele que veio trazer a salvação para todo aquele que crê. É Ele que veio trazer a esperança. É Ele que veio trazer a alegria. É Ele que veio trazer a salvação. Lá no céu não haverá morte. Lá no céu não haverá tristeza. Lá no céu não haverá enfermidade. Alegria eterna. No inferno haverá sofrimento eterno, haverá agonia, haverá gemidos, será o oposto. Agora a escolha está em tuas mãos. Jesus disse assim: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta ser famoso, não adianta ser rico, não adianta ter tudo do bom e do melhor nesta vida. Se morrer sem Jesus, o que vai aguardar ele é a condenação eterna. Agora, aquele que perseverou, aquele que está em Jesus, aquele que entregou a sua vida para Cristo, está debaixo de luta, de prova, mas ele sabe que quando ele partir desta vida, ele vai estar firmado com Jesus, vai estar salvo em Jesus Cristo. É a Bíblia que nos garante a salvação. Que você possa refletir nesta palavra, que você possa entregar a sua vida para Cristo, pois Jesus está voltando e Ele quer salvar a todos aqueles que invocar o nome do Senhor. A igreja de Atos dos Apóstolos pregaram a palavra de Deus e milhares de pessoas se converteram. O Evangelho de Jesus está sendo pregado nos 4 cantos da terra. Que você possa abrir o teu coração nesta manhã e que você possa entregar a sua vida para Jesus. Deus tem uma grande obra para fazer na tua vida. Quando você é um crente salvo, você recebe o Espírito Santo de Deus, onde Ele vai te dar força, vai te capacitar para você ser um instrumento nas mãos do Senhor. Coisa maravilhosa é estar na presença de Deus. Coisa maravilhosa é poder sentir a alegria da salvação, a alegria da vida eterna. Que Deus te abençoe, medite nesta palavra, compartilhe esta live, que o Senhor possa te abençoar. Se você é um cristão, continue firme. Se você é uma crente fiel, continue firme na presença de Deus, porque Deus tem grande obra para fazer através da sua vida. Vamos pregar, minha gente, vamos ganhar alma, pois Jesus está voltando, a trombeta vai tocar. Paulo escreve em Tessalonicenses capítulo 5, verso 16, que a trombeta vai tocar e os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados no abrir e no piscar de olho. Jesus vem, ora vem, Senhor Jesus. Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Salvador. Deus te abençoe, fique na bênção, medite nesta palavra, em nome de Jesus, entregue a sua vida para Cristo, Ele tem um plano de salvação para você. Deus te abençoe.